E bom, cansei de 2024, chega desse ano. Nós tivemos quedas gigantes com os fundos imobiliários caindo ali 15, 20%. Tivemos quedas também na bolsa de valores, as ações foram para baixo. Nós batemos ali uma bolsa com 130 mil pontos. Depois disso, voltamos para 125, 124 e estamos ali andando de lado. Então a gente não tem muita expectativa com as ações nem com os fundos imobiliários. Por quê? Porque a nossa taxa Selic ela voltou a subir. No início do ano, a gente tinha uma expectativa de terminar o ano, agora em dezembro de 2024, com uma Selic em 8,5, uma Selic em 9, e a gente está terminando com uma Selic em 12. Então foi um balde de água fria em todos os nossos investimentos de renda variável, mas isso é algo passageiro, é algo cíclico. Em algum momento essa Selic também vai estabilizar e vai começar a baixar novamente. O que a gente tem que fazer olhando para tudo isso, para todo esse cenário conturbado, é olhar para as grandes oportunidades. Então nesse vídeo eu vou focar em oportunidades nas ações. Então eu vou trazer 5 ações, segundo os grandes analistas do mercado, 5 ações para 2025. Então, bora lá, vamos começar aqui. Eu tenho algumas matérias, por exemplo, aqui uma matéria então com as ações selecionadas aqui recomendadas pela XP para 2025. Aqui nós temos uma lista então já com algumas ações. Nós temos uma outra matéria aqui também pelos analistas então do Santander. Nós temos aqui mais uma outra lista de ações. De acordo então com essas listas, com esses analistas, eu fiz um compilado aqui também da corretora da Toro, mais algumas ações, fundos imobiliários aqui eles também colocaram. Então, segundo todas essas matérias, eu fiz um compilado e trouxe aqui 5 ações pra gente conversar, pra gente focar pro ano de 2025. Bom, vamos lá. A primeira delas, a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado aqui o nosso querido Banco do Brasil. Apesar dela ser aqui uma estatal, a gente ter todo aquele risco extra por ser uma estatal, correr o risco ali de, quem sabe, alguma interferência, alguma modificação, alguma tarifa nova, alguma coisa que surja do governo, mas o Banco do Brasil, ele vem se mostrando bem resiliente, não vem sofrendo muito com essas alterações e nem movimentações do governo. Banco do Brasil é uma ação que está sempre descontada e vem caindo mais agora. Então, realmente está num preço bem atrativo. Se a gente for olhar aqui o gráfico nos últimos 5 anos, a gente está com um preço aqui do Banco do Brasil lá se a gente tivesse comprado, por exemplo, em novembro de 2023. De um ano para trás, então, nós tivemos uma alta do Banco do Brasil e depois uma queda bem grande. O Banco do Brasil, ele tem uma queda aqui também, se a gente for olhar. Por quê? Porque nós temos a carteira de crédito do banco muito atrelada ao setor do agronegócio. Então, se a gente for olhar retrospectiva 2024, nós tivemos ali as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, então nós passamos por todo esse problema que foi muito sério, que a gente vai colher ainda essas consequências na nossa economia por muitos anos. Então, isso também já está afetando, por exemplo, o Banco do Brasil. Como ele tem uma carteira de crédito, ele empresta muita grana para empresas do agronegócio e essas empresas do agro foram totalmente afetadas, prejudicadas por essas enchentes que nós tivemos aqui. Acaba que essas empresas, uma boa parte delas, não vão conseguir pagar a totalidade daquele crédito que foi emprestado. Então vão surgir inadimplências nessa carteira de crédito. Isso acaba reduzindo, no final das contas, o lucro líquido do banco. Isso acaba, então, diminuindo também a sua cotação, a perspectiva de crescimento do banco. Então veja que é um efeito borboleta, é uma cascata de eventos que vai acontecendo que vai impactando também no banco. Mas realmente o banco está muito descontado, ele vem seguindo com pagamentos de dividendos bem atrativos, então se esperar também um dividendo ali em torno de 9, 10% para o ano que vem também, eu vejo o Banco do Brasil como uma grande oportunidade. Olhando para 2025, nós teremos a Selic próxima de 13 a 14%. Então o que acontece? Selic alta, isso também favorece os bancos. Os bancos, eles trabalham também pegando dinheiro emprestado. Por exemplo, eu vou lá e invisto num CDB do Banco do Brasil. Ele pega esse dinheiro meu e empresta para uma terceira pessoa, a um juros bem maior. Então, eu vou lá, pego um CDB do banco e a 12% ao ano. Faceiro com meus 12% ao ano, mas o banco vai lá e empresta para um terceiro a 20% ao ano. Então, ele está sempre ganhando. E conforme essa Selic sobe, o spread, que é essa diferença, por exemplo, eu vou receber 12% do Banco do Brasil, mas ele vai emprestar a uma terceira pessoa, um exemplo aqui, a 20%. Então, ele vai reganhar ali esses 8%, esse spread que chama, é o que o banco ganha. Então, com a Selic alta, maior é esse spread, maior são os ganhos também do banco. Então, a gente tem uma perspectiva também, por um lado ruim, nessa parte de inadimplência que vem do setor do agro, mas também com a Selic subindo, nós temos esse lado que vai beneficiar o banco. Então, o banco ganha dinheiro de qualquer maneira. Eu vejo aqui o Banco do Brasil como uma excelente opção para a gente investir. Nós temos aqui os principais números, os indicadores que a gente pode olhar. Por exemplo, o ROI. O ROI é um indicador que mostra aqui a eficiência
em gerar lucro líquido. Um ROI aqui acima de 10 já tá legal. Então o ROI do Banco do Brasil tá em 15, quase 16, mostra que o banco ele tá bem redondinho, o banco tá realmente com um lucro muito bom. A margem líquida dele, ou seja, de tudo aquilo que ele recebe, toda a receita dele, tirando, descontando todas as taxas, amortizações, enfim, todos os custos dele, nós temos aqui a margem líquida. 11% de tudo que chega acabam virando esse lucro líquido, e ele também distribui bons dividendos. Por isso que a gente tem essa expectativa de receber ali mais uns 9, 10% de dividendos para esse próximo ano também. Então é uma ação que está descontada e que vai continuar pagando bons dividendos. O payout é esse indicador. Ele diz que de 51,95%, praticamente 52% da receita dele, do lucro, é distribuído em dividendos. Nós temos aqui um payout médio, mas que mostra que o banco, de todo esse lucro que ele tem, ele distribui praticamente metade para nós que somos acionistas, nós somos sócios do banco. Então, realmente aqui, números bem legais aqui no Banco do Brasil. A nossa primeira opção, nossa primeira ação para pensar para 2025, mas além disso também para o longo prazo. Então, aqui nós temos a primeira opção e vamos para a segunda, a Vale. A Vale é uma empresa que também está bastante descontada, é uma empresa que paga também bons dividendos, então a gente está vendo aqui um certo padrão, empresas descontadas com dividendos que vão continuar atrativos. Nós temos a cotação da Vale aqui abaixo de R$60, então tá um preço legal para a gente investir nela. O dividendo dela tem ficado aqui em 8,5%, mas existem alguns anos que a Vale, vou até vir aqui no gráfico de dividendos, tem alguns anos que a Vale ela simplesmente explode, se o dividendo vai lá para cima. Então, por exemplo, aqui em 2021 para 18% e depois disso voltou aqui para 8, ficou em 7, 8. Então é de se esperar que ela continue aqui com esse dividendo próximo de 8, quem sabe ali uns 7%. Por quê? Porque a receita, mesmo que a Vale seja a melhor empresa do mundo, ela depende muito do minério de ferro, da commodity. Então ela depende do preço do minério de ferro. E aqui nós temos, por exemplo, uma cotação, vou colocar aqui no mês. Aqui é a cotação, então, do minério de ferro, do aço, sendo negociado no mundo. Então a gente viu que ali em 2020, 2021, a gente teve um aumento muito significativo do aço, da matéria-prima. Então quando a Vale ela ia exportar suas mercadorias, esse minério, esse aço, ela tinha um lucro muito grande. A Vale ela acabou tendo um lucro aqui gigantesco. Então por isso que ali em 2021, 2022, ela distribuiu aqueles 18% de dividendos, porque ela teve um lucro realmente absurdo. Com isso, pagou também muitos dividendos. Depois disso, nós tivemos uma queda bem grande aqui no minério de ferro e hoje está aqui em baixa. Então, mesmo que a Vale ela continue ali e ela tá fazendo o trabalho dela bem feitinho, a gente sabe que a Vale no passado também teve alguns escândalos, nós tivemos aqueles acidentes que foram bem graves, mas depois disso ela também tá atuando muito bem na questão de segurança para evitar que aconteça. O que aconteceu no passado foi ruim, foi péssimo para as pessoas que estavam lá, foi péssimo para a natureza, para todo mundo. Foi horrível, mas a Vale a partir disso então tá tomando medidas de segurança, vem melhorando demais, é uma empresa que tá realmente ali nos trilhos, é uma empresa redondinha, que eu acho que vale muito a pena, vale a pena a gente investir, pensando também em 2025, 2026, pro longo prazo. Eu acho que ela é uma empresa que a gente pode ter em carteira, pensando na nossa aposentadoria, por exemplo, uma empresa que tem as suas características. A gente viu, vamos colocar aqui um gráfico, por exemplo, que nos últimos 5 anos. Olha só, ela é uma empresa que vai oscilar, ela vai estar sempre tendo essas altas e quedas. Por quê? Porque depende do preço do minério de ferro. Então, se o preço do minério sobe, automaticamente o preço, a cotação dela vai subir junto, porque ela vai ter mais lucro. É visto, ela exporta isso. Então, conforme o dólar e o minério de ferro sobem, o lucro da Vale também sobe. Então, a cotação dela dispara. Conforme esse minério de ferro baixa, ela também vai baixar. Então, ela é uma empresa de commodity, ela é uma empresa que tem esses movimentos que são cíclicos. Então, a gente tem que entrar, a gente tem que investir na Vale nesses momentos de queda, onde ela realmente está descontada. Se a gente for olhar aqui o último ano, a variação dela aqui está negativa, menos 11%. E esses 11%, eles acabam aqui levando em consideração também os proventos que foram pagos. Então, esses 8% que ela pagou de dividendos já estão inclusos aqui nessa variação negativa. Então, realmente ela caiu bastante. Então, é isso. A Vale é uma empresa para a gente pensar para o longo prazo, que está bastante descontada, que paga bons dividendos, mas que tem essas características. Ela vai oscilar bastante, tudo de acordo também com o preço do minério de ferro. E bom, uma terceira ação que foi bastante indicada nessas matérias que eu comentei foi a Equatorial. A Equatorial é uma empresa do setor de energia elétrica, mas que atua na parte de distribuição da energia. Lembra que no setor de energia a gente tem empresas que geram a energia, outras empresas que vão fazer a transmissão dessa energia elétrica e outras
que atuam nesse setor de distribuição dessa energia, ou seja, ela pega essa energia e manda para as casas, para as lojas, enfim, ela distribui essa energia e cuida então de toda aquela manutenção das redes elétricas nas cidades, também das cobranças, cuida das inadimplências. Então, assim, dos 3 subsetores de energia elétrica, esse aqui é o mais complicadinho, mas que a Equatorial é uma grande opção que vem crescendo demais nos últimos anos. Ela é uma empresa, inclusive, de crescimento. Se a gente for olhar que o dividendo dela tá em 1,51%. E ela não vai, a gente não pode esperar dividendos altos aqui da Equatorial, mas ela é uma empresa que cresce. Olha só, o crescimento nos últimos 5 anos aqui tá bem elevado. É isso que a gente espera dela. E como ela teve uma queda significativa, é também esperado que abriu uma janela, digamos assim, de oportunidade para investir nela, pensando que ela vai continuar crescendo daqui para frente. Então ela tá sendo cotada aqui abaixo dos R$30. Se a gente for olhar um pouquinho os números dela, ela é uma empresa, como eu falei, do setor de energia, que tem bastante custos. É um setor que é um pouquinho mais complicado. Então, olha só, a margem líquida dela é menor, é de 5%. Se a gente for olhar, comparar, por exemplo, com a Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão dessa energia. A margem líquida da Taesa é bem superior, porque ela não tem tanto custo. Ela vai erguer as torres, vai cuidar ali, vai fazer a manutenção daquelas torres, mas ela não tem tanta cobrança, tanta inadimplência, tanto cuidados ali que tem aqui a Equatorial, que acaba diminuindo também, né? A margem líquida acaba ficando menor. Com isso também, o seu ROI acaba diminuindo. Então, o ROI tá aqui em 8,65, mas também o ROI interessante aqui, perto de 10%, tá legal. Uma empresa que vem crescendo. Se a gente for olhar que a receita dela, olha só, os últimos 5 anos vem crescendo 18,54%. A receita cresce muito, mas também os custos crescem. Então, os lucros, olha só, vem crescendo em média aqui 3,70%. É uma empresa que cresce, que vai distribuir poucos dividendos. O payout dela tá aqui em 25%. Lembra o Banco do Brasil? O payout estava lá superior a 50%. Aqui, como é uma empresa de crescimento, ela distribui menos. Então, o payout tá aqui em 25%. Os outros 75% ela utiliza para reinvestir nela própria. Então, ela vai expandir, crescer, vai trazer o retorno para nós, na verdade, em forma da cotação, a valorização no preço. Então, é interessante a gente sempre compre também ela descontada. A sua dívida aqui, a gente é sempre bom olhar para dívida também. Como é uma empresa que cresce muito, ela precisa tomar dívida. E a dívida tá controlada também. É uma dívida para empresas de energia que ficando abaixo de 4 aqui, tá legal. Então, é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. O EBITDA é toda aquela receita também operacional com a ação. Então, abaixo de 4 tá ok, acima disso já é uma dívida grande que a gente tem que abrir o olho. Aqui, a Equatorial, então, tá com números legais, tá descontada, e a gente tem que investir pensando nela, pensando nesse crescimento que ela pode entregar para nós. E claro, o setor de energia, conforme agora a Selic subindo, também a inflação subindo, esses valores eles acabam sendo também repassados para os clientes finais. Então, nós temos ali reajustes nas tarifas, nós temos reajustes nas cobranças de energia. Então, acaba que também essa receita da Equatorial acaba subindo também com essas altas da Selic, altas da inflação. Aqui, a Equatorial também é a terceira opção para a gente dar uma olhada. Indo para a quarta ação, nós temos aqui o Banco do Brasil Seguridade. Bom, por que a gente colocaria aqui uma empresa de seguros? Além de ser um setor que é bem tranquilo, bem perene, nós temos aqui um setor que se beneficia também com a Selic alta. Então, a gente tá falando de uma Selic em 13%, 14%. Nós temos aqui o Banco do Brasil como uma grande opção, porque essas empresas de seguros, elas precisam ter um caixa gordo, um caixa grande, para quando eventualmente acontecer, então, os sinistros, que é quando as pessoas, enfim, as empresas, elas precisam daquele dinheiro. Eu contratei um seguro, aconteceu alguma coisa, eu preciso do dinheiro. Então, a empresa, ela precisa ter caixa para me devolver aquele dinheiro quando eu precisar, quando acontecer de fato aquele sinistro. Então, como essas empresas precisam desse caixa, elas não conseguem aplicar, por exemplo, em bolsa de valores ou em fundos imobiliários, elas vão aplicar na renda fixa. E como a Selic está subindo, os juros estão subindo, a renda fixa fica mais atrativa. Então, como ela precisa ter um caixa grande em renda fixa, acaba que ela também tem essa valorização. As aplicações de renda fixa dela também vão gerar bastante lucro para ela. Então, é uma empresa, um setor que se beneficia com a alta da Selic, por isso que ela tá aqui, então, na nossa lista, aqui na a quarta ação pra gente ficar de olho. Bom, a cotação dela tá em torno de 35 e, olha só, ela vem se valorizando nesses últimos 12 meses. Por quê? Porque o mercado já vai olhando. Opa, o Banco do Brasil, empresas de seguro vão acabar se beneficiando com a alta da Selic. A Selic já vem subindo há um bom tempo, então o mercado já olha, opa, essas ações aqui vão se dar bem ali na frente. Então, ela acaba, sim, crescendo. E ela vem crescendo nesses últimos meses, mas como a Selic vai continuar crescendo por um bom tempo, a gente ainda tem aqui oportunidades, quem sabe, de investir nela. E bom, um pouquinho dos números dela, olha só o ROI dela aqui, quase 70%, porque é uma empresa que não tem tanto custo assim, ela tem ali os sinistros, ela não tem tanto custo de operação, ela tem ali que pagar eventualmente esses sinistros, ela tem um ROI aqui, uma eficiência em gerar lucro líquido gigantesca aqui de quase 70%. Bom, nossa quinta ação aqui é a Vega, a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$55.
mais. O PL dela tá sempre esticado. A gente sempre ouve falar que a VEG tá cara. Que a VEG tá cara, que não vale a pena a gente investir. Mas o problema é que nos últimos 5, 10 anos ela vem sempre crescendo, vem sempre superando o seu lucro anterior. Então ela tá todo ano trazendo mais lucro, crescendo, expandindo. E aí a VEG tá sempre cara, e é uma empresa que realmente não paga dividendos. Ela paga aqui poucos dividendos, 1,35%, porque ela tá focada sempre nesse crescer. Então ela tem uma receita que tá crescendo, ela pega os dividendos, ou no caso, esse lucro, e distribui só um pouquinho, e o restante ela reinveste nela própria. Então ela vai sempre expandindo, crescendo, 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 e ela tá assim há muitos e muitos anos. Então a gente pode olhar assim pra VEG nesse momento, a gente pode investir nela. Eu acho ela uma excelente opção. É a ação da minha carteira que mais se valorizou. Eu tenho ela desde 2019, então olha só, desde aqui de trás até agora já se valorizou demais da minha carteira. É uma ação que vale sempre a pena a gente ficar de olho. Então, olhando um pouquinho os números dela, vamos dar uma olhadinha no ROI. O ROI é aqui de 30%, então é uma empresa que tem uma eficiência muito boa, uma eficiência grande aqui em gerar lucro líquido. A margem líquida dela, de toda a operação dela, então toda a receita, tirando os custos, aqui ainda sobra 17% de margem líquida, o que aumenta, então traz essa eficiência grande aqui no ROI. Olha só, ela distribui 50% em dividendos, apesar de ser pouco. O restante ela acaba então reinvestindo nela própria. Ela vai sempre crescendo. A gente tem que olhar aqui os indicadores de crescimento. Cresce receita, cresce lucro. Nos últimos 5 anos aqui vem crescendo demais. A VEG é uma máquina de crescer, e a gente tem que olhar para ela sempre como sendo uma opção que vai multiplicar o patrimônio lá na frente. E um pouquinho sobre a VEG, então, aqui tem a apresentação dela. Ela é uma empresa que tem um portfólio bem diversificado. Ela atua principalmente no ramo industrial, então, com a fabricação de motores. Se a gente for olhar aqui, são mais de 60 mil motores produzidos por dia. É uma empresa gigante, tem 45 mil colaboradores, 4.700 engenheiros, enfim. Ela atua não só também no Brasil, mas também em outros países. Olhando um pouquinho aqui, olha só todas as soluções que ela traz. Então, ela trabalha tanto nessa parte mais industrial ali, com essa fabricação dos motores, também com soluções de automação, mas também na parte de energia. Ela trabalha com geração, transmissão, distribuição de energia, também com tintas e vernizes. Aqui tem um outro gráfico aqui também que mostra. Aqui também um ponto interessante. A VEG, ela tem uma receita que vem do mundo inteiro. Então, 47% da receita dela vem do Brasil, mas o restante vem da América do Norte, vem da Europa, Ásia, África, América do Sul. Então, isso mostra que mais de 50% da receita dela vem de fora. Então, ela exporta muito. E pensando que esse dólar tá em 6 e esse dólar pode subir ainda mais, a receita que vem de fora, a receita que é em dólar. Então essa receita também tende a ser maior e ela acaba tendo mais lucro. A VEG continua crescendo. Ela se beneficia também com esse dólar em alta. Então por isso que a gente coloca ela aqui na nossa lista. Nós temos aqui também algumas áreas de atuação. E olha só, dessa receita toda que a VEG tem, então aqui em azul nós temos os equipamentos eletrônicos, industriais. Ali entram também parte dos motores que a gente comentou. A parte em verde aqui nós temos a geração, transmissão e distribuição de energia, e aqui também tintas e vernizes. Então esse é um pouco do portfólio da VEG. Essa que é uma excelente empresa pra gente ter em carteira também. A gente sempre vai ouvir que a VEG tá cara, mas ela, todo ano que passa, ela acaba crescendo, ela acaba expandindo cada vez mais seus negócios, e ela pode se beneficiar bastante em 2025 com essa alta do dólar. Esse dólar que tá batendo 6, e eu não sei se vai voltar. Nós temos ali um dólar em 6, quem sabe 5,90 pro ano que vem, 5,80, mas não vai baixar muito disso, pelo menos é o que se espera do dólar daqui pra frente. E beleza, dessa maneira nós falamos aqui sobre 5 ações pra a gente investir, quem sabe em 2025 e também nos próximos anos. A gente sempre investe pensando pro longo prazo. Me deixa aqui embaixo nos comentários, você tem alguma dessas ações? Você pensa em incluir alguma delas na sua carteira de investimentos? Me deixa aqui, vamos trocando uma ideia. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então se esse vídeo agregou valor pra você, se você também tá investindo pro longo prazo, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube. Pega esse vídeo, manda para algum amigo que também tá investindo. Vamos crescer juntos aqui, vamos evoluir como investidores. E bom, vou deixar um vídeo na sequência falando aqui sobre 5 fundos imobiliários, também pensando pro próximo ano, para 2025, 5 FIs que estão muito descontados na bolsa. Agora a gente pode também aproveitar essas oportunidades, tanto nas ações como também nos FIs. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!